Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Os finalistas do curso de Teatro e Educação da ESEC apresentaram um espetáculo que nos transporta para uma viagem ao Polo 2 e atravessa os 18 anos da licenciatura. Com textos e encenação de Ricardo Correia, esta peça foi construída a partir de memórias ligadas ao curso de teatro. Sejam bem-vindos ao Museu de Perdidos e Achados. Chama-se Museu de Perdidos e Achados e é feito através do arquivo e da memória dos 18 anos do curso de Teatro e Educação. O que nós fizemos foi um trabalho de arquivo, de memória, de procurar um bocadinho a identidade, o que estava desde o início do curso, e portanto fizemos esse trabalho de documentação, mas também fomos entrevistar as pessoas que se lembraram de criar um curso de Teatro e Educação em Coimbra, não é? Desde antigos professores, professores atuais, ex-alunos, funcionários. É engraçado porque e isto nós não conhecíamos, a evolução aqui do espaço físico. Primeiro isto era um parque, um jardim, depois isto foi construído e, portanto, aqui os vizinhos aqui deste espaço, chamada Comiada, têm uma luta antiga com este espaço e, portanto, uma das vizinhas mostrou-nos registros, pedidos ao governador civil, uma série de comissões que eles fizeram para que o polo, na altura, não existisse. Nós começamos por fazer uma espécie de entrada e, portanto, aqui o rosto é o segurança e, portanto, a primeira história que nós recolhemos foi de um segurança que passava as horas vagas a imaginar o que é que nós fazíamos cá dentro, o que é que ensaiávamos, quem eram estas pessoas que saíam vestidos de reis e rainhas. A visita começa com a primeira entrada de quem chega aqui ao Polo 2 e, portanto, vem para cá estudar Teatro e Educação e, portanto, é este registro e, portanto, são os testemunhos de quem veio para aqui e viu uma fábrica ou achava que não era isto, ou achava que isto era um pavilhão abandonado. O público é convidado a fazer uma visita não oficial, uma espécie de plano B, cruzando outras histórias, outros segredos que fomos recolhendo. E depois termina com duas personagens que, no fundo, terminam um ciclo de estudos e não sabem muito bem se têm coragem para enfrentar o lá fora. É uma brincadeira também sobre o futuro de quem sai aqui do curso de teatro. Olha aqui um que eu encontrei embaixo de um andaime. Um dos professores pediu para escreverem expectativas e objetivos num papelinho e para pensarem onde é que é. Nós quisemos usar pedaços de cenografia de outros espetáculos, pedaços de luzes, de desenhos de luzes, de músicas que fomos recolhendo, de partituras, de exercícios, de máscaras, de coisas que os alunos dizem ou imitam sobre os professores. Portanto, fomos recolhendo uma série de pequenas histórias e evidências que eu acho que dão este caminho do curso e, portanto, é um bocadinho assim, um espetáculo compósito muito diferente. É uma turma pequena, mas que eu acho que se conseguiu organizar, porque
porque é sempre mais difícil quando somos menos, não é? Mas conseguiu-se organizar para levantar este espetáculo. E é engraçado vê-los, alguns deles eu já os conheço há 6 anos, eu estou a olhar para eles, já os conheço há 6 anos ou um bocadinho mais, e é muito engraçado ver a evolução, ver o caminho que eles traçaram, e pronto, isso a nós que estamos deste lado, não é? A dar-lhes ferramentas e a provocar, dá-nos muito gozo. Consegui realmente aprender ferramentas, ganhar ferramentas novas que não tinha antes. Para mim foi um processo muito interessante, aprendi muitas coisas sobre o curso, consegui começar a perceber a magia do curso. E viver, festejar madrugada fora! O que acontece em Las Vegas? Fica em Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Action! O Politécnico de Coimbra inaugurou o Centro Cultural Penedo da Saudade. Este edifício, que foi a sua casa durante vários anos, é agora um centro cultural aberto ao público e com programação regular. Inaugurou com a exposição Conjunto Arquitetónico Quinta do Bispo e seguem-se outras iniciativas que vamos agora conhecer. O projeto cultural do IPC é muito mais do que este centro cultural. Tem várias atividades permanentes a funcionar, mas era necessário um espaço onde as pessoas pudessem vir, pudessem estar, um espaço agradável, onde as pessoas tivessem vontade de estar para poder criar coisas novas. É um espaço pelo qual temos muito carinho, e temos carinho porque foi, durante muito tempo, a sede da presidência do Politécnico de Coimbra. De repente, na vigência deste novo presidente, o Dr. Jorge Conde, e por uma questão pragmática, a presidência foi para mais perto do resto dos serviços, o que tem toda a lógica. E esta casa ficou aqui vazia e eu pensei que podia ser um local ótimo para fazer tudo aquilo que tivesse ligação com a cultura e com as artes. Pareceu-nos uma ideia magnífica, não só pelo edifício em si, mas fundamentalmente pela sua localização. Ter um centro cultural no Penedo da Saudade, em Coimbra, é logo uma mais-valia. Estamos logo numa das zonas da cidade culturalmente mais importantes para Coimbra, e tendo aqui um edifício fazia todo o sentido que pudéssemos abrir aqui um centro cultural. E daí surgiu a ideia de criarmos esta estrutura, a que chamámos Centro Cultural de Penedo da Saudade, e que abre, digamos assim, hoje as portas ao público com a sua primeira exposição. Optámos por abrir com uma coisa que é do Politécnico, mas que é pouco conhecida das pessoas em geral, que é a Quinta do Bispo. A Quinta do Bispo está situada no campus da Agrária e é uma zona classificada. E o que é muito interessante é que parece que há vestígios de que Luís Vaz de Camões passou por lá na sua juventude, o que ainda torna as coisas mais interessantes. Assim resolvemos inaugurar o centro com esta primeira exposição e com uma conferência do Dr. Pedro Binguersoa sobre o assunto. E depois, a seguir, em fevereiro, por exemplo, teremos já uma exposição magnífica sobre Titicaca, do fotógrafo António Luís Campos, que é fotógrafo para a National Geographic, e que vem aqui fazer uma exposição e uma palestra, e que no final da exposição, no início de março, se disponibilizou para vir cá fazer um workshop de 2 dias de fotografia de viagem. O IPC não pode ser apenas e só uma escola, não pode ser apenas uma instituição onde se ensina e se aprende, tem que ser mais do que isso. Uma instituição de ensino superior é mais do que isso. Desde logo porque é uma instituição onde se investiga, desde logo porque é uma instituição onde se educa e, portanto, tem que ser uma instituição onde a cultura é uma presença assídua. E o Centro Cultural surge nessa lógica. Primeiro, visa servir a população interna, se quisermos, do IPC, porque tendo nós cursos na área das artes, faz todo o sentido que tenhamos aqui um espaço para isso, onde possamos fazer exposições de arte dos nossos professores ou dos nossos estudantes, mas também onde possamos passar música, eventualmente teatro, dança, e portanto, ainda que a dimensão do edifício não permita fazer grandes coisas em algumas destas áreas, permite fazer o suficiente para podermos promover a nossa comunidade interna.
Depois a nossa inserção territorial, não só na cidade, mas na região, faz com que nós possamos ser uma porta para os municípios à nossa volta poderem trazer a sua cultura, poderem trazer a sua intervenção cultural. A ideia é que o centro seja tudo isso, seja uma casa do IPC, mas aberta ao território do IPC. Nós contamos fazer um horário semelhante a outros equipamentos culturais. Vamos encerrar à segunda-feira, como é costume, mas depois estaremos abertos todos os dias, das 2 às 8 da noite. Portanto, de terça a domingo, das 2 às 8, para já. Depois depende muito, a nossa decisão do tempo de abertura dependerá muito do tipo de público que nós tivermos cá. A casa está aberta a todos. É uma questão de estarem atentos à programação, nós vamos divulgar. Serpente Infinita é uma segunda etapa de inquietação de José Valente. Na sequência do trabalho, Os Pássaros Estão Estragados. A reflexão sobre o cotidiano e o mito de Sísifo, de Albert Camus, são o ponto de partida deste disco. O músico esteve nos nossos estúdios para apresentar Serpente Infinita na companhia de Marta Bernardes. Máquinas às vezes têm personalidade. Temperamentais. Uma das coisas que mais me incomoda no dia-a-dia é ser sufocado pelo cotidiano dos outros. O perigo da vida maquinal, da rotina, dos desejos que são todos semelhantes, para mim representa um pesadelo. E a Serpente Infinita, de alguma maneira, é uma manifestação desse pesadelo, com uma contradição curiosa, que é perceber que o dito cotidiano sufocante tanto é o pesadelo, como ao mesmo tempo é o estupefaciente que alguém toma para poder estar dentro desse cotidiano. Era uma vez uma serpente infinita. Aproveitando o texto da Anna Atterley, com a particularidade da serpente não ter uma cabeça visível, nem um fim visível, e neste momento específico da sociedade tu não tens uma forma de apontar energias, por exemplo, de luta ou de reivindicação contra uma figura, como tiveste, por exemplo, no século XX, não é? Que tu tinhas um Salazar, um Hitler, havia uma figura que representava a opressão e a malícia e a vilania e tudo mais. Eu posso acrescentar aqui um outro dado apenas, que é esta ideia que o Camus defende no mito de Sísifo, esta ideia de que quando nós nascemos o corpo leva sempre um avanço relativamente ao espírito, porque o corpo tem necessidades e tu és um bebê e tens que dormir e simplesmente vai acontecer, e, portanto o corpo leva uma vantagem no desenvolvimento mecânico, etc., comparativamente ao espírito, e é nessa desvantagem por parte do espírito que algo como uma serpente infinita, ou seja, como um sistema de vida que é todo ele baseado na repetição, acaba por se impor. As relações entre os indivíduos são tão pavorosas que a natureza teve de trabalhar longamente para conseguir que atingíssemos na consciência da criminalidade a ciência da convivência. É por isso que mal chego a casa mato logo a primeira mosca que se me depare. Os mortos fazem muita falta. Não. Entrei cedo. O José conhece-me, o José sabe que, apesar de tudo, estas madeiras e estes músculos dão, conhece o seu timbre. Tenho a particularidade de ser um instrumento que tem vontade própria e que pensa e tal e toma decisões. Mas em último caso as decisões eram do Zé.
As relações entre os indivíduos são tão pavorosas que a natureza teve de trabalhar longamente para conseguir que atingíssemos na consciência da criminalidade a ciência da convivência. É por isso que mal chego a casa, mato logo a primeira mosca que se me depara. Os mortos fazem muita falta. Eu já trabalho com a Marta há algum tempo e é das artistas mais talentosas que eu conheço. E depois há aqui um dado que era a importância que fosse uma voz feminina. Serpente Infinita, do José Valente. Pumba, já tens um género. É um gajo que faz o disco. É um homem que faz o disco. E eu queria garantir que isto não se tornava tanto sobre o José Valente, mas havia uma abrangência. E, portanto, eu queria eliminar a questão do género completamente. O que se torna muito... E isso é alcançado a partir do momento que a Marta diz: o meu nome é José Valente. Boa tarde. Como está? O meu nome é José Valente e estou a ligar da parte do Centro Especialista em Condutas a aplicar num compartimento de 100 por 100 metros. Será que me poderia responder a algumas questões? A nossa conversa será gravada por razões de verificação. Caso deseje cancelar a gravação, responda: desejo cancelar a gravação. Tem que responder: desejo cancelar a gravação. Não está interessado? Então não quer cancelar a gravação. Quer cancelar a gravação. Então afirme: desejo cancelar a gravação. Mas não está interessado em responder às perguntas? Posso ligar noutra altura, talvez mais tarde, quando estiver a jantar com a sua família, a comer o guisado insosso que a Maria da Luz lhe faz. Todas as quintas-feiras. Eu aqui nesta obra do Zé sou mais do que uma instrumentista, um instrumento. Eu trabalho com o Zé Valente já há alguns anos, somos companheiros de criação. A minha relação com a Nathalie vem de há 12 ou 13 anos atrás, do tempo em que eu estudava Belas Artes. E é uma das artistas fundacionais para mim. É eventualmente aquela que conseguiu pela primeira vez unir aquilo que eu achava que eram braços de corpos diferentes, que eram a escrita, a imagem, a produção plástica e uma ideia de performance ou de voz em movimento no tempo e no espaço. Um pouco depois de eu ter composto a Serpente Infinita, ou de ter composto o core musical da Serpente Infinita, e percebi-me que o meu pai tinha muitos livros da Nathalie e eu decidi pegar em todos. Tinha muita curiosidade sobre a senhora, porque tinha uma memória qualquer de que ela era estrangeirada, e para mim estrangeirada significa implicativa, diferente, fora do sistema. Foi uma coincidência, apanhei as tisanas e fiquei logo maravilhado. A primeira tisana, a tisana 68, é uma espécie quase de prólogo. As relações entre indivíduos, acho que é 55, é uma tisana espelho, ou seja, eu estou na realidade a falar sobre mim próprio, aquilo que eu sinto nas relações entre pessoas, etc. Portanto, todas elas têm, obviamente, uma função expressiva e estão lá para ainda inserir mais o espectador naquele momento musical. A primeira vez que tu ouves a viola d'arco no disco, ouves através de uma nota longa, definida, indefinida, definida, indefinida, mas que não deixa de ser uma nota longa. Essa noção de nota longa está patente durante o disco todo. Ou então o gesto da dúvida, que é o elemento determinante para tu, na lassidão ou no ócio, ganhares consciência. E eu tenho um gesto que surge muitas vezes, que é um pizzicato, um golpe em pizzicato, com um acorde estranho, angustiado, pode ser considerado o ponto de interrogação. É uma lógica de eu estar envolvido num pesadelo e vou tentar romper com o pesadelo. E isso é impossível. E uma forma de reagir é através do grito. E então, para mim, o heavy metal foi o mecanismo que eu encontrei para melhor exemplificar o grito. Ficou a questão rítmica e a questão do
é uma questão de não ter os 50 cêntimos, é a questão de estar tão envolvido numa vida maquinal que essa proposta nunca se torna viável. E um dado também curioso sobre o Por Mais 50 cêntimos é que, no ponto de vista emocional, é um texto que é escrito a partir daquilo que eu tenho mais medo em me transformar. Não é? Portanto, é quase, mais uma vez, volta à ideia de pesadelo. O que é que seria um exemplo do José Valente de modo pesadelo? Era esta figura. Eu não costumo partilhar publicamente aquilo que estou efetivamente a sentir quando entro no metro. E estou lá no meio da turba. Porquê é que eu não gosto daquele momento realmente? Não é por causa dos outros, é porque eu tenho medo de me transformar naquilo. Os pesadelos, os sonhos, os desejos, as saudades, os medos, as alegrias, um sono esquecido. Escanhou o queixo e o rádio ri-se. São 7 horas. O fato podia ser lavado, não gosto nada de azul, nem de outra cor. Esgano-me ligeiramente como o nó da gravata. Café e torrada. Por mais 50 cêntimos poderia provar um croissant. O cheiro nauseabundo do metro, ou será perfume? Uma miúda para aí com 20 anos. Estará nua? O prédio do call center cada vez mais escuro. O zumbido do metal. Mais um dia sem ver o sol. Action. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online.